Hoje o cuidado dos filhos está terceirizado. A responsabilidade é nossa. Se Samar fosse esperar nas pessoas, ele tinha perdido tudo. A responsabilidade de proteger, de guardar o que Deus nos deu é minha e sua. E nós não podemos culpar os outros por aquilo que eu e você perdemos. Se eu não protegi, perdi, a culpa é minha. E é o mesmo que eu e você, por exemplo, emprestar o seu nome limpo para alguém que tem o seu sujo. Se ele não cuidou do seu nome, ele vai cuidar do seu. Ah, mãe, eu estou com meu nome sujo, faz ali um crédito para mim. Se ele não teve o cuidado de proteger o que era dele, ele vai ter o cuidado de proteger o que é dos outros. Há um grande problema, irmãos. As pessoas perdem e passam o tempo todo a colocar a culpa nos outros, sem contudo se responsabilizar. Porque o povo fugiu. Sabe por que o povo fugiu? Porque talvez não tinham sido eles que tinham plantado. Mas sabe por que Samar se posicionou ali e não deixou que aquele campo de lentilha fosse tomado pelos filisteus? Porque ele sabia o preço que ele tinha pago. Irmãos, ele sabia o preço que tinha pago. Talvez o povo tinha dito a Samar: vamos fugir. Depois você planta lentilhas novamente. Lentilhas crescem rápido. Lentilha dá rápido. Deixa aí, vamos embora. Samar disse não. Ele pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu. Isso aqui não, filisteu, isso aqui é meu, Deus me deu. Samar arriscou a sua vida para proteger o que Deus lhe havia dado. Você tem defendido, você tem protegido o que Deus tem lhe dado, irmãos? A atitude de Samar revela que ele valorizou o que Deus deu a ele. E às vezes nós não valorizamos o que Deus nos deu e simplesmente perdemos. Por isso que até o nosso salário nós temos de saber como nós vamos gastar, saber como nós vamos investir, porque é Deus que nos dá. Nosso salário é dado por Deus e nós temos que saber gastar com sabedoria também. Aí tem aquelas pessoas que dizem: eu queria ter muito dinheiro para nunca mais trabalhar na vida. Esse é o pior pensamento que pode ter. O pior pensamento que pode ter. Sabe, irmãos, a história de um dos palestrantes do Summit, que teve o mês passado. Era um homem, um empreendedor, um investidor, e ele num negócio, ele ganhou 120 milhões de reais. Num negócio que ele fez, ele ganhou 120, ele falou 120 milhões de reais. Sabe o que foi que ele fez? Parou de trabalhar. Ele disse, parou de trabalhar e deixou tudo. E ele dormia a hora que queria, acordava a hora que queria. O filho dele chegou para ele e disse: pai, eu não quero mais ir para a escola. Ele disse: por que, meu filho? Ele disse: porque todo mundo na escola diz que você não trabalha. Todo mundo diz que você dorme só fica em casa, não trabalha. Aquilo despertou esse homem. Ele palestrou agora, mês passado, no Summit aqui, em São Paulo. Ele disse que tão envergonhado que ele estava, que aqueles 120 milhões de reais que ele tinha em conta, que não precisava trabalhar mesmo, viu que não era tão grande quanto o sentimento que estava a ser criado no coração do filho dele.
Sabe o que ele fez? Voltou a trabalhar. Voltou a trabalhar. Parece estúpido, né? Porque para nós talvez seria cômodo. Só que o trabalho, irmão, foi um meio que Deus estabeleceu para o homem se dignificar. Não foi o dinheiro, não. O dinheiro não dignifica ninguém. É por isso que tem pessoas que dizem, o fulano, depois que ficou rico, ficou mentindo. Ele não fala para ninguém. Queridos, dinheiro não muda ninguém. Dinheiro só dá a oportunidade para que o homem mostre quem ele sempre foi. Dinheiro não muda ninguém. Dinheiro não transforma ninguém. Ele apenas dá a oportunidade para o homem se mostrar quem ele sempre foi. Por isso que falar, fulano, depois que ficou rico, agora está amoçado, já não fala. Aquilo já estava dentro dele. O orgulho já estava dentro dele. Todas essas coisas só foram se desabrochar quando veio a oportunidade. Então, até nisso, nós temos que saber nos proteger do inimigo. E essa atitude de Samar foi uma atitude digna. Porque aqueles lá desprezaram o campo de lentilha, mas ele viu como se Deus tivesse dado a ele. E ele disse, eu vou proteger o que Deus me deu. Porque se um homem que está disposto a proteger um campo de lentilha contra os seus inimigos, ele vai também saber proteger o seu coração contra as ciladas e as investidas de Satanás. Porque senão a nossa vida vira uma bagunça. A nossa vida vira um bordel. E Satanás faz o que quer. O que eu e você temos de proteger do inimigo? Temos de proteger a nossa fé. Porque a nossa fé é alvo principal de Satanás. É o alvo principal de Satanás. Ele se posiciona exatamente no campo da nossa fé, Satanás. Mas Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Ele disse, acabei a carreira, completei a carreira e guardei a minha fé. Ele não permitiu que o diabo roubasse mesmo diante de momentos menos bons da vida. Ele passou fome, passou nudez, mas ele permaneceu-se firme. Se o diabo roubar a nossa fé, ele prevalece em todas as áreas. E muitas pessoas estão enfraquecidas e se mantêm apenas com o ponto de religiosidade. Elas são religiosas, elas estão até na igreja, elas vêm à igreja, mas elas simplesmente não reagem diante de situações espirituais, porque o diabo já roubou a fé, permitiu que roubasse a fé. E se ele roubar a fé, ele terá a capacidade para roubar tudo de nós. E tudo mesmo. Se o diabo roubar a nossa fé, ele prevalece em tudo, irmãos. Quer ver um exemplo? A pessoa que está sempre desanimada a declarar pessoas negativas, a declarar palavras negativas, é porque o diabo roubou tudo. Tem gente, irmãos, que chega na igreja, ó vida, ó céu, como é que está, irmão, paz? Já nem fala paz, só faz assim. E essa vida? Essa vida é uma porcaria, uma titica de galinha. Ai, que vida é essa? Ai, não, para. Eu não tenho mais nem vontade de vir para a igreja, pastor, sabia? Porque eu vou para a igreja e nada acontece comigo. Eu entro e saio do mesmo jeito. Ainda fica aquele pastor bobão lá na frente. Ele vai viver. Já roubou a fé. Em 1 João 5,4, a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. É por isso que o diabo tenta roubar a nossa fé, irmãos, para nos vencer. Segunda coisa que temos que proteger, protege a sua família. A família tem sido outro alvo que o diabo tem investido com muita força.
Temos de cuidar, proteger, blindar, amar. Proteja a sua salvação. Apocalipse 3:11. Guarda o que tens para que ninguém tire e tome a tua coroa. Sabe, irmãos, quinta-feira nós acabamos de ler aqui na nossa manhã de consagração o livro de Apocalipse. Lemos, cara? E eu falei uma coisa aqui para as irmãs que estavam. Sabe por que ninguém consegue ver essas coisas com verdade? Sabe por que as pessoas vivem como se nada disso fosse acontecer? Porque elas não acreditam na palavra. Não acreditam na palavra. As pessoas vivem hoje como se o Apocalipse nunca fosse acontecer, como que se Jesus nunca fosse voltar, como que aquilo que nós falamos, que o Ed relatou aqui, o texto de Apocalipse, que havia aquela multidão a cantar santo, 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 e muitas pessoas, elas não acreditam nisso, porque isso talvez será possível só que isso é uma realidade. Vai chegar a hora, vai chegar o dia em que eu e você não sabemos, e que ele virá como ladrão. E esse dia, quando ele chegar, querido, não vai chegar uma correspondência, uma mensagem de WhatsApp para você: olha, está vindo, ele vai chegar, ele vai voltar, vai acontecer hoje. Não, irmão, vai ser de forma inesperada. E se eu e você não estivermos preparados, nós vamos ser pegos de surpresa e nós não subiremos com ele. Proteja a sua salvação, irmãos. Não deixe que coisas banais roubem a sua salvação. Não troque, não negocie a sua salvação por nada, nem pelo seu trabalho. Nem por dinheiro, nem por prazeres. Eu estou disposto a proteger a minha salvação. Aleluia. Na nossa reunião do distrito de sexta-feira, que eu faço com os pastores, oração, a partir das 8 da manhã também, eu compartilhei algo que um dos pastores que eu liderava falou para mim. Eu fiquei chocado, irmão, sério mesmo, fiquei chocado. Ele chegou para mim e disse: pastor, ore pela igreja, porque os dízimos da igreja caiu muito esse mês, porque o negócio dos irmãos falhou e eles estão sem negócio. E eu, antes de orar, irmãos, eu perguntei: amém? E eu, como crente, né, irmãos, fecho o olho e digo amém, vamos orar em nome de Jesus. Aí eu disse: mas qual é o negócio dele, irmãos? Queridos, diante de Deus, o pastor teve a cara de pau. Irmão, se eu tivesse óleo de peroba ali, um dia a cara dele, né? Tinha cara de pau, cada vez. E ungir com óleo de peroba. Ele disse: pastor, é que eles trazem tabaco, cigarro do Paraguai e vendem aqui. E aí a Polícia Federal pegou tudo dessa vez. Eu falei: irmãos, eu falei em língua para não bater nele. Eu falei: aracatarabassu, serebigarra, canabassi. Estou falando sério, irmão, não estou brincando, não. E eu tinha um testemunho que estava do meu lado, que ouviu. Vou orar para que ele seja preso, pastor. Irmão, eu falo. Irmãos, colocando a salvação em causa. Essas são algumas das armas que o diabo tem usado para roubar a salvação das pessoas. Defenda a sua salvação, porque foi Deus que te deu.
Ele entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Outra coisa, proteja seu ministério. Atos dos Apóstolos 20 e 24 dizem: nada, porém, considero a minha vida preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor. Não deixe o diabo tirar a sua alegria de trabalhar para o Senhor na sua casa. Irmãos. Igual os irmãos pequeno grupo. Eu não quero mais pequeno grupo não, Michel, porque já tentamos tanta vez e não deu certo. Eu não quero nada disso não. Aí o diabo pega no ar essa palavra, sabia, irmãos? Mas os nossos pequenos grupos vão para frente e vão se multiplicar. Não é porque deu errado no passado que vai dar hoje. Porque Deus nos deu a oportunidade para ganharmos alma. Então, se Deus nos deu a estratégia dos GCELs, dos pequenos grupos, para a gente crescer, desenvolver e avançar, eu não vou permitir que o diabo roube. Proteja os princípios cristãos, irmãos. Não podemos nos render. É preciso que venhamos defender os princípios cristãos. A Bíblia diz em Hebreus 12:16: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Não se venda, não se prostre diante da mentira, da corrupção, da desonestidade, da imoralidade, da trapaça. Tem gente que quer um jeitinho brasileiro para dar volta às pessoas, para enganar as pessoas, para fazer coisas erradas. O moço jogou na loteria. Ele disse: pastor, joguei na loteria. Pastor, crente. E disse para ele: irmão, isso é errado, irmão. Isso é errado. Disse: pastor, mas eu ganhei. Eu tenho que dar o meu dízimo. O pastor disse: irmão, você já errou a primeira vez jogando. Você vai errar a segunda não dando seu dízimo. Aí ele já virou meio crente. Quer lavar o dinheiro dentro da casa de Deus. Defenda, irmãos. Jovem, defenda a sua pureza. Defenda a sua santidade. Não se entrega a vagabundo, não. Prova que me ama. Pegar no teu sério, prova que me ama. Dá uma banana para ele. Provar o quê, rapaz? Guarde a sua pureza. Hoje parece que está comum, ninguém quer mais falar isso nas igrejas. E aí o jovem quer viver de qualquer forma, pensando que isso está normal. Normal nada. Deus continua com a mesma postura. Se Deus te deu a oportunidade, case virgem. Menino e menina. É isso mesmo. Daniel 1:8 diz que Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção de manjares do rei e nem tampouco com o convívio que ele bebia. E outra versão diz: decidiu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Isso vai fazer a igreja mais forte. Vai fazer o evangelho mais eficaz. Precisamos defender os nossos princípios como cristãos. Precisamos proteger os nossos talentos. Tudo que temos foi Deus que nos deu, querido. Eu louvo a Deus porque muitos dos nossos músicos aqui aprenderam a tocar na igreja, irmãos.
E eu tenho a plena convicção de que foi Deus que deu isso a ele. Então, se foi Deus que deu, conserve, guarde, proteja. Proteja o seu talento. Tudo que temos foi Deus que nos deu. Casas, carros, empregos, tudo Deus nos deu. Deus nos deu. E nós temos de defender. Temos que guardar, temos que proteger. Deus honrou a postura de Samar. Samar poderia ter fugido com a multidão, mas ele resolveu lutar. Ele resolveu proteger. Para terminar, irmãos, qual tem sido a nossa postura em relação às investidas do inimigo? Nós temos lutado? Ou nós temos simplesmente fugido? Deus está à procura de homens e mulheres dispostos a proteger o projeto dele na terra, como igreja e família. Talvez você tenha algo em que os olhos dos homens não têm valor nenhum. E as pessoas não vêem sentido em sua luta para defender. É igual aquela mulher que tem um homem que está ali, alcoolista. Vive na luta. Ora por ele, ele nunca quis converter-se. Muitos dizem, larga esse homem, larga esse traste. E para terminar, eu vou contar uma história aqui. Tinha um homem que ele fez muito mal para sua mulher. Mal para sua mulher no sentido de que ele só vivia embriagado. E a mulher ficava sempre na janela à espera dela. À espera dele. E ele sempre vinha na rua e cambaleando. E a outra, olhando aquele homem lá uma vez, subindo a ladeira, e ele vinha. Não sei assobiar não, tá, irmãos? Nunca aprendi, ó. O meu sonho era saber assobiar, eu só fazia. Só chiava, nunca aprendi. Aí eu via meus amigos, fazia aquele negócio bonito e eu. Nunca consegui, mas pronto. Um dia eu vou aprender, quando perder os dentes. Mas não vou perder não. E aquele homem vinha. Ó, eu não sei assim. Aí, eita. E a mulher olhou para o dele. Tá vendo esse traste aí? Olha esse traste. Tá me bebendo e tal. E aí, não vai deixar ele? Não, vou deixar ele não. Mas esse homem é um bêbado. Mas você prestou atenção que ele assobia tão bem. A mulher estava protegendo aquilo que era dela. E essa é a atitude que nós temos de ter. Proteger o que é nosso. Proteja seu marido, proteja sua esposa, proteja seu filho. Proteja os seus negócios. Proteja tudo que Deus lhe deu. Em nome de Jesus. Fiquemos em pé, irmãos.